Vamos falar um pouquinho de viagem e comunicação? Mas não é somente dica não, viu? Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre a diferença de idiomas a partir da minha perspectiva de Portugal. Para você que ainda não me conhece, tá chegando aqui no canal agora, eu me chamo Roberta Guerin, eu sou jornalista e cineasta. E esse canal é sobre comunicação, gente. Não tem como eu viajar para fora e não analisar atendimento, a maneira como as pessoas se comportam, como que elas atendem, como que é a comunicação não verbal delas, os gestos, as posturas, né? Não tem como, o olhar é clínico e é natural, né? Isso acontece de forma muito natural mesmo e eu queria compartilhar com vocês exatamente o que eu vivi em Portugal e o que eu refleti sobre comunicação, que eu tenho certeza que vai te ajudar, inclusive, no seu dia a dia, porque hoje eu vou dar exemplos práticos aqui do que você pode fazer para melhorar a sua comunicação. Quando eu estive lá em Portugal, uma coisa que é muito interessante é que o idioma é o mesmo, né? A gente está falando do português. Mas apesar da língua ser a mesma, a maneira como eles articulam, a maneira como eles falam, como eles interpretam com todo o corpo é totalmente diferente da nossa. E além disso, a intenção e o significado também. Você sabia, por exemplo, que ônibus é autocarro? Tem tanta palavra, inclusive palavrões, que são considerados palavrões aqui no Brasil, e que lá em Portugal não são. E é estranho pra gente ouvir, né, e achar que está tudo bem. É diferente. Então isso me fez refletir sobre o quão forte é o poder da nossa comunicação. Existem pequenas mudanças de palavras que você pode fazer no seu dia a dia, nas suas conversas, no trabalho, com os seus amigos, com a sua família, e que você muda totalmente o sentido daquilo que você está falando. Inclusive, você influencia com isso na maneira como o outro se sente. Olha como é profundo isso, né? Então, a gente precisa, antes de falar, pensar se aquela palavra que a gente está escolhendo para essa conversa é uma palavra que me aproxima ou me afasta daquela pessoa com quem eu vou conversar. Se, por exemplo, no seu dia a dia você responde a uma pergunta de alguém dessa forma assim, ó, não posso agora. Para muitos é uma resposta direta e mais prática, mas para outros pode soar como uma grosseria até. Diferentemente, se você responde, por exemplo, eu posso a partir das 16 horas. Fica bom para você? Olha só, a situação é a mesma. Só que as palavras que você utilizou para responder nesses dois casos muda completamente a interpretação, o sentimento, a maneira como a pessoa se sente, inclusive, acolhida ou não por você. E às vezes a praticidade e querer ser direto demais pode atrapalhar. Vou dar aqui alguns exemplos do que eu vivi em Portugal com a minha família. Eu estava a pedir, como eles diriam, né? Eu estava a pedir um almoço em um shopping. Sabe aqueles restaurantes que você pede no caixa e atrás da pessoa do caixa já tem ali os pratos já especificados com o número tudo direitinho? Pois bem, fui pedir o meu prato e eu disse o seguinte: oi, eu gostaria do prato número 30. Falei exatamente assim com essas palavras. E o caixa começou a rir muito de mim, tipo debochando, sabe? E aí eu fiquei refletindo sobre a frase, eu falei, o que eu falei de errado? E eu não consegui encontrar a resposta. E aí eu olhei pra ele e eu falei, desculpa. Aí ele, hahaha, querias? Não queres mais? Então, olha isso, gente. O idioma é o mesmo, mas o significado das palavras pode ser completamente diferente e colocar a gente em algumas situações que podem ser engraçadas, mas podem ser embaraçosas também. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Este caso, eu quis usar o queria como uma forma educada de eu gostaria de, eu quero pedir tal coisa. Então, eu tive que trocar minha frase e falei, ok, eu quero o prato número 30. Interessante, então, você pensar que a sua maneira de falar influencia em como a mensagem vai ser recebida. E isso vale muito para o nosso dia a dia. Outra dica simples.
A gente tem muito hábito de usar a palavra problema aqui no Brasil, né? Problema pode ser uma palavra muito carregada, muito negativa. Por que não, em alguns momentos, utilizar, ok, eu tenho uma situação a ser resolvida, ao invés de eu tenho um problema para resolver. Outra palavra que eu escuto demais aqui no Brasil, difícil, mas isso é difícil para mim, mas eu não consigo porque é difícil. E é muito difícil as pessoas utilizarem a palavra desafiador, que é uma palavra um pouco mais leve do que a palavra difícil. Então entendem que as palavras têm muito poder sobre a mensagem que você está passando? Tô dando dicas aqui de coisas que vocês podem fazer no dia a dia. E trazendo também a perspectiva de uma viagem, onde o idioma é o mesmo, mas a intenção por trás muda bastante. Um outro exemplo que eu acabei de lembrar aqui também foi a minha mãe pedindo água no aeroporto. O nosso voo do Porto para Madrid atrasou 2 horas. E nós ganhamos com isso um voucher de 4 euros no cartão de embarque para que a gente pudesse usufruir de um café, de uma água no aeroporto até que desse tudo certo com a chegada do nosso voo. Então a minha mãe foi pedir uma água no restaurante conveniado a esse voucher. E aí, quando ela chegou, ela pediu para o rapaz: oi, eu gostaria de uma água. E aí o rapaz perguntou o seguinte: mas que tipo de água? Não foi bem tipo que ele usou alguma outra expressão. E ela não entendeu o que ele falou, porque o português ele não articula tanto quanto a gente. Eles falam com a boca muito mais fechada, parecendo que tem um ovo dentro da boca, que eles ficam segurando com os dentes. Então, ela não entendeu o que ele perguntou, ela virou para trás e me chamou. Rô, vem cá, me ajuda. Só que ela ria tanto de nervoso que quando eu cheguei perto, eu falei assim, olha, ele tá perguntando se você que tipo de água que você quer, se você quer uma água natural, se você quer uma água com gás. E aí ela falou, eu só quero uma água. Só que olha que interessante, o voucher era de 4 euros e a água natural que ela queria era de 2. E na cabeça do português, ela tinha que usar o voucher completo. Então, ela deveria pedir uma água e mais alguma coisa, até que chegasse ou passasse dos 4 euros, e daí ela completaria esse valor dos 4 euros. Mas na cabeça dela, uma água era o suficiente. Então, olha o ruído de comunicação no meio dessa situação por causa de uma água. Porque o emprego das palavras, a forma como se gesticula, como se fala com a linguagem não verbal, com a comunicação não verbal, com os gestos, com a postura. E outra coisa, a intenção. Aí vem muitas coisas por trás, né? Vem a intenção, vem a característica da pessoa, o que aquela pessoa faria que não é o que a outra faria. E nisso acontecem muitos ruídos de comunicação. E em viagens, a gente tem que estar muito atento, porque normalmente, ainda que seja Portugal e a língua seja a mesma, vão haver ruídos de comunicação de fato. E quanto mais a gente tentar entender o outro, porque nós estamos no território do outro, melhor vai ser para a gente se conectar com essas pessoas, se relacionar e, logicamente, evitar problemas ao longo da viagem. E aí, gostou dessas dicas? Gostou das coisas aqui que eu comentei com vocês sobre o que nós passamos em Portugal? É muito legal, né, gente? A gente aprende tanto com o idioma do outro, com a cultura do outro, né? Então, se você gosta de falar sobre isso, sobre viagens e quer aprender mais sobre comunicação, eu te convido a ficar aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, que tem muita coisa para compartilhar com vocês. Ainda vou falar mais sobre Europa, vou falar sobre Austrália, sobre Estados Unidos, enfim, por onde eu já passei. E, logicamente, analisando e trazendo esses exemplos de comunicação, inclusive para evitar que você caia em furada. Então, já sabe, ó, se você ganhar um voucher no aeroporto de Portugal, trate de usar o voucher por completo. Sei lá, parece que eles ficam meio insatisfeitos com isso, sabe? É isso, te vejo no próximo vídeo. Até mais!